Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Daremos início à abertura do projeto Longe Vivendo, realizado pela Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, FUNAT, com apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas. Compõe a mesa de honra desta solenidade o excelentíssimo senhor doutor Paulo Fernando de Brito Feitosa, coordenador de cursos, neste ato representando a Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Magnífico reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, doutor Euler Esteves Ribeiro. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, a Amazon, doutor Gildo Alves de Carvalho Filho. Senhora secretária da Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, Willa Inácia Garcia Alves. Enfermeiro Enéas Reateg, neste ato, representando a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Dr. Rafael Luan Andrade Santos, secretário-geral da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Registramos e agradecemos também a presença dos servidores do Poder Judiciário, colaboradores da FUNAT, imprensa, senhoras e senhores. A Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Gestão de Pessoas, promove o programa Longe Vivendo, que será realizado pela Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, para servidores do Poder Judiciário que estão em fase de transição de carreira. O programa Longe Vivendo realizará 18 encontros entre os meses de março e novembro de 2024. Na programação estão previstas rodas de conversas, workshops, consultorias e orientações especializadas na área social, psicossocial, econômica e empreendedorismo. Esse programa é voltado às servidoras e aos servidores mais antigos que, historicamente, contribuem para o bom funcionamento da Corte. Neste momento, ouviremos, em posição de respeito, a execução do Hino Nacional pelo Coral da Escola Judicial, sob a regência do maestro Adroaldo Calduro e acompanhados pelo pianista Célio Vulcão.
Estrelas ao Brasil foram da América, iluminado ao som do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá Baru que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues a justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem teme, quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, por gentileza, podem ocupar os seus assentos. Acho que ela precisa. Ela precisa, porque eu não tenho aqui. Põe aqui, minha filha. Ouviremos a partir de agora a canção É Preciso Saber Viver, do cantor Roberto Carlos, pelo coral da Escola Judicial, sob a regência do maestro Adroaldo Calduro e acompanhados pelo pianista Célio Vulcão. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco por morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver.
Teremos as palavras da senhora Willa Inácia Garcia Alves, secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Bom dia. Olha, nada como uma música de manhã, né? Para a gente, em uma conversa assim tão agradável que eu estou tendo aqui com o Dr. Euler, para a gente começar um projeto novo, né? Então, cumprimento a todos da mesa, todos que estão aqui presentes, servidores, magistrados, de todas as idades, porque eu acho que falar de gerações, falar de aposentadoria envolve todas as idades, não é? Estou tendo, na verdade, uma aula aqui com o Dr. Euler sobre isso, né? A gente está falando de tudo que envolve esse processo, né? A vida financeira, a saúde, né? Tudo que você fez antes, né? E a preocupação com o que vai ficar depois, com esse legado, né? Com as gerações que ficam. Então, eu acho que esse projeto vai abarcar um pouco de tudo isso, né? Foi sempre um sonho do nosso, até meu, antes, quando eu estava lá na escola, viu, Rafael? Fazer algo relacionado a isso, porque eu acho que a gente tem que cuidar das pessoas, né? E a gente pode cuidar das pessoas prevenindo, fazendo prevenção, né? Debatendo, e também fazendo uma adaptação, né? A gente sabe que em determinadas fases vai decaindo as nossas capacidades, né? O que a gente consegue fazer até fisicamente, né? Psiquicamente também. E hoje a gente tem um apelo muito grande a vamos produzir a qualquer custo, né? Não vamos parar ao heroísmo, à potência, né? A gente tem muito isso, a contemporaneidade trouxe muito isso para a gente, e aí isso vai dificultando com que as pessoas possam fazer isso de uma forma bela, linda, como o senhor estava dizendo que poderia ser, né? Então, acho que a gente tem que fazer um pouco de resistência a isso e entender que, em determinadas fases da nossa vida, os hormônios caem, né? A força cai, e a gente pode fazer outras coisas, né? E a gente pode fazer isso de uma forma, uma transição bonita nisso, né? Não precisa ser trágico. A gente vai decaindo, mas a gente não precisa despencar, né? A gente não precisa com que isso seja algo que nos paralise. Então, é muito importante discutir isso, né? Principalmente na área de gestão de pessoas, que a gente vê muito isso assim na prática, pessoas com dificuldades, com resistências, jovens com dificuldades de trabalhar com outras gerações, de adaptar, né? De criar até ambientes que seja possível essa pessoa ficar de forma saudável na instituição. A gente vê muito essa dificuldade, né? Então, eu acho que é um tema super importante, espero que o programa tenha vida longa, né? E que a gente possa debater cada vez mais isso também entre os jovens, não só entre os mais de 60, tá bom? Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas, a Amazon, Dr. Gildo Alves de Carvalho Filho. Bom dia a todos e a todas. Eu peço permissão para emprestar um pouco de informalidade ao momento, e eu preciso congratular a Escola Judicial e a UNAT e a nossa gestão de pessoas pela iniciativa, e desde já colocar a Associação dos Magistrados como parceiro. Eu anotei algumas frases aqui a respeito do que iniciamos hoje. Nós temos na Associação dos Magistrados muitos associados já na aposentadoria, e a demanda deles é muito mais especial que a nossa. O tempo, ele é fundamental. Eu anotei aqui uma frase do filme Beleza Oculta: todos nós ansiamos pelo amor, todos nós queremos mais tempo, todos nós tememos a morte. Só não envelhece quem morre cedo. E isso tudo tem a ver com qualidade de vida, isso tudo tem a ver com relacionamento humano, isso tudo tem a ver com cuidado. E aí eu estou muito feliz de estar sentado aqui nesse momento, porque eu também sonho com isso, gente. Eu quero viver muito tempo, mas eu quero viver muito tempo produzindo. Eu quero viver muito tempo contribuindo. Nós não podemos passar por esta vida sendo verdadeiros zumbis.
temos que deixar alguma coisa. Eu não posso fazer com que a minha geração falhe, de falhar, e não deixar nada para meus descendentes, para meus filhos. Hoje eu não tenho netos, eu não sou avô ainda. Não sei se vou ser, isso não depende muito da gente. Mas eu preciso trabalhar por eles. Eu preciso deixar alguma coisa positiva nesse mundo. E a minha vida no sistema de justiça é dedicada à simplificação, à desburocratização, à facilitação do acesso, porque a justiça ela provoca isso se ela não der uma resposta adequada. Ela provoca doença, ela provoca câncer nas pessoas. Isso me preocupa muito. Então, eu quero me colocar à disposição de vocês, a Associação dos Magistrados, contem conosco para o que pudermos fazer. Eu acho que temos muito a contribuir nessa relação, né? Muito se falou aqui, e aí temos um especialista na mesa, né? E em festa de sapo, o mosquito não pode dar rasante. Então, eu tenho muito cuidado com o que eu falo aqui. Mas a prevenção é muito melhor que a cura. Todos nós sabemos, né? E nada é mais certo nesta vida do que os impostos e a morte. Então, vamos nos preparar o quanto antes para isso. Gente, muito obrigado pela essa oportunidade, Willa, doutor Euler, Paulinho Feitosa, e a todos aqui. E ao coral, eu sou fã desse coral, né? Música boa, cantada com qualidade, né? E parece que temos um outro coral ali atrás, só de gente linda. Caramba, que coisa boa de começar essa terça-feira. Parabéns e contem conosco. Sucesso. Neste momento, ouviremos as palavras do Dr. Euler Esteves Ribeiro, magnífico reitor da FUNAT. Um bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os membros da mesa, na pessoa da doutora Willa e Inácia, né, por tudo que ela tem contribuído com o Tribunal de Justiça na gestão, né, e dizer da alegria de poder participar mais uma vez com essa instituição fantástica, que é o Tribunal de Justiça, que tem essa escola preocupado sempre com todas as pessoas que são do tribunal e aquelas que são da sociedade. É preciso saber viver, segundo Roberto Carlos. Mas é verdade, quando você se prepara para a vida, não tenha medo da morte, porque ela faz parte da vida, né? O envelhecimento começa na fecundação. E à medida que você vai perdendo células, você vai envelhecendo. Então, a qualquer momento, você pode ter a finitude, né? Então, vejam bem, eu quero dizer que nós da FUNAT, há 16 anos, estamos voltados aqui no Amazonas, fora do Amazonas, a nível internacional, para cuidados específicos do processo natural do envelhecimento. E a gente tem que ter cuidado, porque no estudo do envelhecimento tem 5 gigantes, né, que podem promover a antecipação da finitude. Quais são eles? A perda da cognição. Tem uma coisa que é muito importante, que é a falta de estabilidade postural. Você pode cair, se você for velho, quebra um osso, pode bater a cabeça, ter uma hemorragia. A imobilidade, se acontecer algum acidente vascular cerebral, você fica deitado na cama uma vida. A perda do controle da urina, a incontinência urinária. Mas, sobretudo, e hoje, sobretudo, porque a farmacologia avançou no mundo das pesquisas, mas tem feito muita coisa errada. E, por isso, muitas doenças são devidas ao uso de medicamentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado a
passar para as pessoas este ou aquele medicamento, porque você pode produzir a iatrogenia, que é levar a uma doença terrível por uso de medicamentos. Então, vejam bem, cuidar para que você possa caminhar até o final das suas atividades numa determinada instituição, mas depois que você sai, você tem que ter uma estrutura psicoemocional preparada para estar longe dos colegas do dia a dia, para preparar, voltar para o seu domicílio todos os dias, mas você pode se reinventar. Eu me aposentei com 50 anos e eu em julho completo 83 anos, nunca parei de trabalhar, certo? Então isso promove em você qualidades especiais para que possa envelhecer com qualidade. Então, bom dia a todos. Paulinho, eu só queria fazer um cumprimento especial ao Padre Charles, agora que eu vi ali, e lembrar que nossa Constituição é biopsicossocial e espiritual. Certo. Padre Charles. Ele é o pároco da nossa igreja. Ah, que bom. Eu não gosto muito dele, mas... Convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Paulo Fernando de Brito Feitosa, coordenador de curso nesse ato, representando a EJUDE, para proferir as suas palavras. Bom dia a todos, bom dia a todas. Faço saudações aos membros da mesa e registro a minha satisfação por participar deste evento muito significativo para todos nós. A EJUDE é uma escola com uma dimensão muito maior do que se pode supor. Ela tem uma competência que abrange o estado do Amazonas e tem um potencial, alunos em potencial, em torno de 4.000 alunos. Então, qualquer escola que tenha uma competência que se estende por uma área do tamanho do estado do Amazonas e que tenha esta quantidade de alunos, ela tem uma importância significativa. Por outro lado, estes alunos que podem ser nossos, eles também são portais de um trabalho que a Justiça presta, que é exatamente o trabalho judicial, o serviço judicial. Então, esses servidores, eles têm uma importância singular, porque eles não são apenas atendentes ou estão postos atrás de um balcão. Eles conhecem direito, ou pelo menos um pouco de direito, para orientar aquelas pessoas que vão procurá-los. Então, nós temos uma escola, assim, com muitas peculiaridades. E por isso mesmo esta escola promove cursos, estabelece parcerias assiduamente e em grande quantidade. Eu estou conversando aqui com o Rafael Santos, que é o nosso secretário, e digo para ele que eu não consigo acompanhar o ritmo da escola. O Rafael volta e meia diz, eu tenho que parar hoje porque eu estou muito cansado. Porque, na verdade, é um ritmo acelerado, são muitos cursos, são muitos encontros, são muitos workshops. Então, para atender a mais um grupo de alunos ou de participantes da nossa Escola Judicial do Tribunal, está constituída uma parceria com a FUNAT e com o apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas para alinhavarmos, informarmos essa categoria que está próxima à terceira idade ou que nela se encontra a respeito das condutas que devem adotar. E isto é considerado da maior importância, porque eu espero que não se viva mais, mesmo na televisão, o que eu vi de uma grande família que tinha um avô, pai, ancião, que dormia na sala, dentro de um sofá, quando todo mundo deixava a sala. Já não é mais possível pensarmos nessa história e vê-la como realidade em alguns lares. É preciso cuidarmos dos idosos, até porque os jovens estão desaparecendo e os idosos estão vivendo muito mais. Então, nós temos hoje uma coletividade de idosos que merece toda a nossa atenção e todo o nosso respeito. Eu não vou discordar do Gildo, mas eu vou
conciliar o que ele disse com o que eu penso. O Gildo me disse ainda há pouco, nos disse que ele não falaria um pouco mais porque ele tinha um mestre à mesa para falar. Eu não discuto quanto a isso, nem entro no mérito desse conceito que o Gildo emite, mas da mesma forma como nós temos mestres aqui na mesa voltados para esta área do idoso, eu quero dizer aos presentes que a justiça também contribui muito para o bem-estar do idoso. Ou seja, a ciência médica de um lado, a ciência jurídica do outro, a ciência assistencialista do outro. Essas ciências em concurso, elas fazem muito, porque se nós deixarmos apenas a área médica, ou se nós deixarmos apenas a área jurídica, ou se nós deixarmos apenas a área assistencialista, nós não vamos obter os resultados que são necessários para que o idoso viva com dias melhores e cada vez melhor. Então, Gildo, nós também temos um papel fundamental na vida do idoso. E o grande defeito da justiça é porque ela faz muito. Ela não diz que faz. Nós vamos julgar este ano 80 milhões de processos. Somos 240 milhões de brasileiros e temos 1/3 de brasileiros demandando judicialmente. Trabalhamos muito, mas quando chega o processo de um idoso, tem lá um destaque para que ele receba, no julgamento e na tramitação do processo, a prioridade. Nós temos também aqui em Manaus, e isso é bom que se ressalte, porque volta e meia dizem, não é Manaus, não é por ser, é no Rio, não, é em São Paulo, não, é aqui mesmo. É aqui em Manaus, nós temos uma vara privativa de atendimento ao idoso nas suas demandas. Não sei se em outros estados brasileiros esta vara ela está instalada, mas aqui nós estamos instalados e trabalhamos bem. Então, senhoras, senhores, nós estamos aqui em uma associação. A EJUD, que é uma escola judicial, do tribunal, orientando os servidores como devem se portar na terceira idade, como devem viver melhor na terceira idade, mas, ao mesmo tempo, a EJUD está treinando os servidores da Justiça para acolherem os idosos quando vierem reivindicar e promover as suas demandas. E nós temos a Secretaria de Gestão de Pessoas que nos dá muito apoio nesse sentido. O saber viver é algo que deve ser visto como uma qualidade, uma ponderação e, ao mesmo tempo, uma forma de interagir. Meu pai faleceu há 7 anos passados, com 93 anos. Foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. E, ao se aposentar, diziam que desembargador não é convidado nem para velório. Meu pai quebrou todos esses recordes. A partir da aposentadoria, ele passou a ser convidado com muito mais frequência para batizados, casamentos, velórios e missas de ação de graça. E ele estabeleceu um programa pessoal de vida. Eu até hoje não sei qual era a cor do pijama que meu pai usava. Se de risco, se claro, se escuro, se azul. Porque quando ele saía do quarto pela manhã, ele estava pronto. E aí ele tinha uma agenda. Um dia ele ia ao supermercado, no outro dia ele ia à igreja, no outro dia ele vinha ao tribunal, conversava com todos os colegas, visitava a Amazon, acho que o Gildo tem alguma lembrança nesse sentido. E saía daqui muito feliz, porque ele era recebido pelos colegas. Na porta do tribunal tinha um carro, cedido por um desembargador para levá-lo onde ele quisesse. Quando era de tarde, estava distribuindo a comunhão. Quando iniciava o ano, ele comprava um Código de Processo Civil para estudar. E nós, filhos, sempre estivemos próximos dele, colhendo informações e recebendo a sua cultura e a sua intelectualidade por meio de correções que ele fazia nos trabalhos que nós publicávamos. Então, ele teve um meio de vida, um método, que o fez feliz até que Deus o levou.
com 93 anos de idade. Minha mãe ficou um pouco mais tempo, morreu há 3 anos com 95 anos. E agora nós cuidamos de uma tia que tem 95 anos, que é uma espécie de tia-mãe. Então eu tenho uma razoável experiência com as pessoas idosas e já estou nesse grupo. Daqui a pouco faço 69 anos e para chegar aos 70 é um pulo. Mas tenho essa experiência de que é preciso saber viver. Já me estendi, acho que um pouco demais. Meu pessoal de cerimônia daqui a pouco começa a mostrar-me cartazes para que eu não me estenda muito e não tome tempo dos senhores, porque eu acho que nós ainda vamos ter uma apresentação muito bonita e muito melhor ouvir música do que ouvir falação, em algumas ocasiões. Mas eu queria compartilhar com os presentes a minha manifestação de apreço e respeito às instituições parceiras da Ajude, FUNAT e Secretaria de Gestão. Agora o Gildo nos disse que a Amazon também está ao nosso inteiro dispor, isso é muito bom. Eu espero que os nossos colegas de serviço da Justiça Estadual aproveitem esses 18 encontros que nós vamos ter a partir de março até o final do ano, que compareçam, que venham, porque com certeza vamos ouvir palestras muito bem proferidas, muito bem pronunciadas. Então, esta oportunidade ela tem um valor especial para as nossas vidas. E com estas oportunidades, com essa troca de experiência, vamos viver melhor. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento a mesa de honra será desfeita. Convidamos todas as autoridades da mesa para acompanharem um cerimonial até a primeira fila de reservado deste auditório para darmos início à palestra magna de abertura. Para ministrar a palestra magna com o tema Qual o seu propósito de vida, convidamos o senhor padre Charles Cunha da Silva, sacerdote parceiro da FUNAT. Bom dia, minha gente. Podemos ficar em pé por um instante? Isso. Quem é servidor aqui, né, nessa estrutura, levante o braço, só para eu ter noção. Perfeito. Ótimo. Né? Então, agora, o que você vai fazer? Você vai olhar para essa pessoa que está aí ao seu lado, né? Olhe para ela, com quem você trabalha aqui, ou encontra aqui pelos corredores, né? Essa pessoa tem uma missão importante aqui. Tem ou não tem? E eu tenho certeza que essa pessoa, assim como você, um dia vai deixar muita saudade. Porque quem passa por algum lugar deixando marcas de amor através daquilo que faz, deixa muita saudade. E quando esse dia chega da transição, né, porque nós somos uma seta para o futuro sempre nos espera, sempre.
é um eterno convite. Então é preciso ir para águas mais profundas, ir para outros ambientes. E feliz é aquele que, quando faz essa transição, deixa no coração de quem fica o quê? Saudade. Então, imaginando que esse dia chegou, aquele dia que você vai ter que ir para novos cenários, o que vai acontecer naquele dia? Você vai deixar saudade e vai receber uma salva de palmas. Então, vamos imaginar esse dia, né? Então, eu convido a cada um aqui a saudar um ao outro com uma salva de palmas, né? E olhando para essa pessoa, né? Isso, esse dia vai chegar, né? Isso, muito bem. Podemos sentar. Muito bem. Um dia, esse dia vai chegar. E será um dia muito feliz, porque você vai lembrar de muitas situações. Muitas situações. E feliz é aquele cuja vida foi realizada naquilo que fez e faz, porque deixa no coração de quem fica muita saudade. Então deixemos saudade no coração de quem fica, e não alívio, porque é uma outra opção também que pode acontecer, é um outro cenário, né? Quando chega a hora, deixar alívio, mas que nós não sejamos pessoas que deixam alívio, mas que deixam o quê? Saudade. Mas para deixar saudade, é preciso perceber que na vida ninguém nasce à toa. Eu fui muito impactado por um filme que eu assisti, A Invenção de Hugo Cabret, que eu recomendo para quem não assistiu. E tem um diálogo nesse filme que destaca o seguinte, que imaginemos que o mundo é uma grande máquina e que cada pessoa é uma peça importante dessa máquina. E trazendo para o nosso modo de falar amazonense, nossa realidade, eu sempre costumo falar sobre esse assunto dizendo o quê? Que na vida a gente não pode ser uma pessoa escangalhada. Porque quando a gente fica escangalhado, a máquina quebra. Uma peça escangalhada faz a máquina não funcionar direito. Então nós não nascemos para ser uma peça extra. Não há um substituto para nós. Somos originais. Do jeito que você faz é único. Se vier uma outra pessoa, vai ser de um outro jeito. Então ninguém aqui é uma peça extra. Na máquina da vida, somos uma peça insubstituível. E quando não funcionamos direito, ficamos escangalhados. E ninguém nasceu para ficar escangalhado. Por isso que nós precisamos descobrir na vida o que nos faz funcionar direito. Nós temos um modo de funcionar ótimo. Nós temos uma forma de funcionar de alta performance. Nós temos um jeito de fazer as coisas que, quando a gente faz desse jeito, a gente se sente pleno, se sente realizado e o tempo nessa hora fica diluído. Nossa, já anoiteceu e eu não percebi. Eu me entreguei tanto nisso que eu fiz, que eu nem percebi que o tempo passou. Você esteve naquele momento na sua melhor versão de funcionamento. Mas para isso é preciso descobrir na vida o propósito. Uma pessoa que não tem propósito de vida é uma peça escangalhada. É uma peça que está sem função. E na vida, toda vida tem uma razão de ser. Ninguém nasceu para ser uma pessoa à toa, para ficar de bubuia na água. A nossa vida é um dizer para este mundo. Cada um tem algo a dizer para este mundo. E só seremos pessoas realizadas quando colocarmos em prática o nosso dizer ao mundo. E o nosso dizer ao mundo é o propósito. Mas como eu acho o meu propósito? Eu costumo dizer para os meus alunos do ensino médio, especialmente para aqueles que ainda não sabem que carreira ter na vida, que é muito comum aos 17 anos ainda não saber o que se quer da vida. Eu achava que sabia e com 25 anos mudou tudo. Né? Mudou tudo. Hoje, para mim,
está muito claro que eu não nasci para programar computadores, porque foi para isso que eu me formei aos 23 anos, para ser um analista de sistemas, e fui. Mas a vida me ensinou que meu propósito de vida não é programar computadores. Eu não nasci para programar máquinas, mas eu nasci para ajudar as pessoas a programarem a própria vida para bem viver. Né? E é por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês a programarem a vida para bem viver. Seja fazendo isso com jovens do ensino médio, para ajudá-los a ter um norte na vida. Seja como adulto, para também se ajeitar na vida, né? E seja como idoso, para não desistir da vida, que sempre há o que fazer. Não é, doutor Euler? Eu quero ser, quando eu crescer, igual ao senhor, com essa alegria, com essa garra, com essa vontade de viver. O senhor me inspira, né? Como Dom Luiz me inspira, pessoas que na idade, né? Nessa idade aí, descobriram que quando se tem um propósito de vida, a gente não morre nunca. É o propósito de vida que sempre nos ajuda a ter razão para viver. Para viver. E viver bem, porque é preciso saber viver. E a gente aprende a viver na medida que descobre o nosso propósito de vida. E isso, o nosso saudoso também, Papa Bento XVI, disse uma frase que me impactou muito naquela ocasião. Há momentos que o futuro toca o nosso presente. E é isso que eu digo para os meus alunos do ensino médio. Prestem atenção nas coisas que vocês estão vivendo. Nessas experiências que vocês estão tendo. Porque são nessas experiências, dessa fase da vida de vocês, que a vida começa a ensaiar um futuro no teu presente. Quantos aqui podem já começar a perceber que lá na tua adolescência, na tua juventude, a vida já estava te dando sinais do que você vive hoje? Assim faz a vida. Há momentos que o nosso futuro toca o nosso presente. E são essas pistas, são esses vestígios do futuro no nosso presente que vão ajudar a gente a cada vez mais tendo clareza do que a vida espera de nós. A vida sempre nos chama. A vida não quer ver ninguém parado. Nós somos uma seta para o futuro. E o propósito de vida nos lembra disso, que a vida não para. A vida nos chama. Também trouxe aqui para vocês uma outra frase, né? Dá para ler juntos aí? Vocês conseguem acompanhar por ali? Vamos ler juntos. Não ficamos. Bora melhorar esse coral? No 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Faz sentido essa frase? Quando a gente sabe o porquê faz as coisas, o corpo cansa, nunca a alma. E para cansaço do corpo, férias. Para o cansaço da alma, descobre a razão de você fazer o que faz, porque férias não vai resolver. Faz sentido? O que nos cansa não é o fazer o que a gente faz. É ter esquecido da razão que nos leva a fazer o que a gente faz. É esquecer o propósito. Porque enquanto a gente tiver um propósito de vida, a gente nunca para, a gente nunca desiste. A gente sempre encontra razão para continuar. O que nos move é o propósito. Não é isso, mães? A mãe pode estar cansada. Mas se um filho chama, ela vai. O que move a mãe é o propósito de ser mãe, é o amor. O amor manifesto num propósito. Pai, a mesma coisa também, pelo amor de Deus. Vamos lá. Continuando. Aqui eu coloquei o quê? O que é um propósito de vida? Vamos ler juntos? É a razão, o agir
comprometido com algo maior que a si mesmo. Aquele que vive só para si, lá pelos 50 vai cair no vazio. Ninguém nasceu para viver só para si. Nós somos um ser para o outro também. E o propósito de vida é um lembrete que quem quiser realmente ser uma pessoa realizada vai ter que descobrir uma razão para viver que é maior que a si mesmo. Senão vai juntar celeiros e mais celeiros e vai perceber que nada te preenche. Tem tudo, mas não tem nada. Então, eis o desafio para cada etapa da vida, seja para aquele adolescente, seja para aquele adulto, para todos nós, é preciso descobrir o seu propósito. É preciso descobrir uma razão que vai dar sentido a um agir que eu tenho todos os dias da minha vida. O que te leva a levantar todos os dias? O que te move? O que te move a fazer o que você faz? É preciso descobrir o propósito. E quando eu descubro o meu propósito, ajuda até a escolher a esposa. Quando eu descubro o meu propósito, ajuda até a escolher o marido. Ajuda a escolher a carreira. Ajuda a escolher o lugar que eu ando. Até o país que eu quero conhecer. Porque quando eu tenho um propósito, eu tenho um plano de navegação na minha vida. E eu não vou casar com qualquer pessoa. Eu não vou trabalhar em qualquer lugar. Eu vou trabalhar num lugar, eu vou me envolver com uma pessoa que me agregue, que me ajude a viver todo o meu potencial humano, que colabora comigo para eu viver o meu propósito e eu colaboro com o propósito dela para ser vivido. Ah, minha gente, se a gente descobrisse o verdadeiro valor de ter um propósito na vida, a gente seria mais feliz e realizado. E não haveria tanta gente padecendo tão precocemente de depressão, de tristeza na vida. Ah, se nós pudéssemos realmente pensar mais na vida, seríamos pessoas mais realizadas. Por isso que, agora, eu queria colocar também essa outra frase aqui. Vamos ler juntos? Recordando sua história e antevendo um objetivo futuro. Em geral, que realização criativa ou significativa você gostaria de perseguir nos próximos 10 anos? Será que quando eu terminar o meu ciclo aqui, a minha vida vai acabar? Depende. Sem propósito, vai ficar escangalhado. Mas se tiver propósito, só vai mudar o cenário. Como isso? Só vai mudar o cenário se tiver o propósito. Percebam bem no que eu vou dizer agora. Quando se tem um propósito, você descobriu a tua forma de contribuir no mundo, de dar a tua contribuição no mundo. Contribuição essa que impacta a vida das pessoas. Ter um propósito é perceber que eu nasci para dar uma contribuição no mundo e que impacta a vida das pessoas. E quando você descobre esse propósito, você vive isso no teu casamento, vive isso com teus filhos, vive isso no trabalho, vive isso na igreja, onde quer que você esteja. Quando você sabe para que nasceu para viver, não importa o lugar. Você vai dar o melhor de si onde quer que você esteja, porque você descobriu a tua forma de contribuir no mundo para impactar o mundo. Quando você descobre o seu propósito, você descobriu o teu jeito de ser, de contribuir no mundo para impactar no mundo. Se nesse momento eu estou aqui no Tribunal de Justiça, quando eu me aposentar, eu vou ter que lembrar daquilo que me fazia atingir o meu máximo aqui, daquilo que me ajudava a atingir o meu máximo por onde eu passei, porque aí está o caminho para eu continuar atingindo o meu máximo pós-Tribunal de Justiça. Gravem bem isso. Quando eu descubro a minha melhor versão, não importa onde eu esteja,
Basta eu colocar a minha melhor versão em ação. Em ação. Vou terminar com um exemplo que, para mim, é muito pertinente para esse tipo de perspectiva. José do Egito. Aquele homem tinha alguns dons. Dons de interpretar o quê? Sonhos. Mas não somente isso. Aquele homem sabia organizar as coisas. Organizar as coisas. E assim, ele passou dificuldade porque foi invejado pelos irmãos. E aonde foi parar o ser invejado pelos irmãos? Foi vendido. E vendido foi parar na casa do Potifar. E lá se tornou escravo. E aí o que ele fez sendo escravo? Ficou lamentando a vida? Não! Ele começou a organizar a casa do seu dono. E chamou a atenção a tal ponto que caiu na graça do seu dono. Mas a dificuldade não parou por ali. Na casa de Potifar, a esposa dele se interessou pelo José e criou uma situação muito difícil. Lá José foi mandado para onde? Para a cadeia. E na cadeia, o que José fez? Lamentou a vida? Entregou os pontos? Não. O que ele fez? Organizou os presos. Organizou a penitenciária. E aí o que aconteceu? Brilhou de novo. Brilhou. E apareceu outro dom, que ele já tinha, mas agora resplandeceu. Interpretar sonhos. E aí o que aconteceu lá com o faraó? O faraó teve um sonho e ninguém sabia interpretar. O que aconteceu? Chamaram José. E o que José fez? Interpretou o sonho do faraó e se tornou o vice-rei do Egito. O que tem de interessante na trajetória de José? Por onde ele passava, ele colocava tudo o que sabia em ação. Tudo o que sabia. Não importava o cenário. Na casa como escravo, numa prisão como detento, José colocava o seu máximo em ação. E assim eu termino dizendo para todos vocês, se hoje você está aqui, viva o seu propósito atingindo o seu máximo aqui, contribuindo, dando a tua contribuição no mundo para impactar o mundo enquanto servidor aqui. Quando você terminar a sua trajetória aqui, continue contribuindo para o mundo, impactando o mundo do jeito que você descobriu na vida a tua melhor versão. Assim fez José. Por onde passou, ele colocava em prática a sua melhor versão. E assim convido cada um de vocês, onde quer que cada um esteja, no tempo em que esteja, viva o seu propósito, viva a sua melhor versão, a sua versão ótima. E assim você estará impactando vidas. E assim, a cada ciclo que termina, você deixará saudade. E a cada ciclo que começa, você terá no seu coração muitas expectativas, porque a vida te chama. A vida te espera, porque você é uma seta para o futuro. E termino desejando a vocês feliz Páscoa. E quando a tua hora profissional de Páscoa chegar, de passagem, não tenha medo, coragem, não entregue os pontos, continue sendo o máximo de si possível, porque assim você cada vez mais será uma pessoa realizada, porque você nasceu para ser uma pessoa realizada. Obrigado, minha gente. Fiquem com Deus, viu? Posso dar uma bênção para vocês de Páscoa logo? Então, todos de pé. Podemos rezar um Pai Nosso? Então, vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Feliz Páscoa e façamos de cada ciclo da nossa vida uma passagem, uma Páscoa. Felicidade e um ótimo dia, um ótimo curso para vocês, uma ótima experiência, um ótimo programa para vocês. Deus abençoe a todos, minha gente. Agradecemos a brilhante palestra ministrada pelo reverendo senhor padre Charles Cunha da Silva. Para a apresentação do programa Longe Vivendo, convidamos o Dr. Euler Esteves Ribeiro, magnífico reitor da FUNAT. Também. Bom dia a todos. Olha, esse programa que a gente já vem desenvolvendo há muitos anos, com várias instituições estaduais e internacionais, nós temos esse projeto para trazer aqui para o Tribunal de Justiça, para que a gente possa realmente colocar na cabeça daqueles que pretendem proximamente se aposentar, que eles saiam daqui prontos para a aposentadoria, refazendo a sua própria vida, com todas as atenções que essa vida merece. Por isso, eu vou chamar a pró-reitora de ensino, a doutora Kênia, que ela vai ficar aqui no meu lugar, porque estão me chamando, é urgente lá na FUNAT, para resolver um problema, e eu tenho que ir, mas eu confio nela. Vocês me dizem depois se ela fez bem, senão eu demito ela. Obrigada, doutora. Tá certo, chefe. Então, bom dia. Missão nada fácil, né? Falar depois do meu chefe, do padre Charles, mas nós basicamente vamos falar do que se trata o programa Longe Vivendo, né? Mas, antes de mais nada, eu preciso também apresentá-los o que é a FUNAT, certo? Alguém conhece a FUNAT aqui, fora os colaboradores e os integrantes do coral? Quem conhece a FUNAT? Olha só, então a minha missão faz sentido, não é verdade? Então vamos lá. Gente, a FUNAT é uma fundação pública que nasceu em 2007, vinculada ao gabinete da reitora da Universidade do Estado do Amazonas, né, destinada a desenvolver ações de ensino, pesquisa, extensão e assistência. Então, nós já nascemos com uma cara de universidade, isso no âmbito da Universidade do Estado do Amazonas, né? E, com o passar dos anos, nós ganhamos essa projeção, esse reconhecimento da sociedade pelas nossas atividades, e, em 2018, nós fomos transformadas numa fundação pública, sendo a primeira no Brasil exclusivamente voltada para as questões do envelhecimento. Muito bem, então, hoje, como o doutor Euler disse, né, nós temos um reconhecimento nacional e internacional em função de várias pesquisas que nós realizamos, seja quanto a produtos amazônicos que se revertem na qualidade de vida, na maior longevidade da população, seja em relação ao próprio programa de preparação para a aposentadoria. Hoje nós estamos desenvolvendo uma pesquisa com 10 instituições, não é isso, Ana? Para, de uma forma científica, organizada, propor posteriormente uma política pública de um PPA, para que todos os servidores do Estado do Amazonas tenham acesso a essa preparação como direito. Lembrando que também um programa de preparação para a aposentadoria, ele está presente na nossa Constituição como direito. Então, não estamos fazendo nada mais do que o dever de casa, certo? Então, como eu já disse, nós atuamos no campo do ensino, da extensão, da pesquisa e da assistência à saúde. Somos, de fato, uma universidade, né, temática, mas somos. E também temos uma policlínica gerontológica que tem uma equipe exclusivamente, aliás, especialmente qualificada,
todos os profissionais têm, no mínimo, uma especialização em gerontologia. Então, como o próprio o doutor Euler falou, nós sabemos o que estamos fazendo, né? E sempre aprendendo a cada dia, por exemplo, com encontros como esses. Tá? E aí não precisa apresentar, né? Doutor Euler, o conhecido homem da floresta, médico, geriatra, é uma pessoa que, com 83 anos, né, trabalha diariamente. Tudo que ele fala sobre qualidade de vida, sobre envelhecimento saudável, de fato ele vive, né? Hoje, por exemplo, ele já veio para cá, mas ele já caminhou. E ele faz questão de postar lá no nosso grupo que ele já fez a atividade física dele. Então, realmente, é de fato uma pessoa que vive o que faz e nós podemos ver o resultado. Nós, ali, enquanto colaboradores, estamos tentando ir nesse caminho, né? Não é fácil fazer mudanças de hábito de vida, realmente não é fácil, exige um comprometimento pessoal muito grande, né? E toda uma estrutura volta, mas é possível. Muito bem, essas daí são nossas redes sociais. Depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tá? Sejam bem-vindos. E sempre, diariamente, a nossa equipe aqui da assessoria, Levanta a Mão, Alexandre e Yasmine, estão postando aí as nossas atividades, né, as novidades. E, como eu falei, né, são várias atividades acontecendo diariamente e diversos públicos são atendidos pela nossa instituição. Então, finalmente chegando ao programa Longevivendo, né? Aqui diz assim: da inspiração à ação para viver a longevidade de forma plena. Padre Charles já falou lindamente, né, sobre a questão do propósito de vida, que em qualquer momento da nossa vida é possível, né, nós encontrarmos esse propósito de vida. E que bom que nós temos uma novidade, né, que cada vez mais agora nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida. Hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos uma expectativa ali, em média, de 75 anos, 76 anos. Tá? A mulher vive, em média, uns 4 a 5 anos mais que os homens, né? Em função de comportamento preventivo, enfim. Tá? Mas o fato é que nós estamos, né, cada vez mais ganhando anos de vida. Mas, então, o que fazer com esses anos de vida a mais que nós vamos ter quando nós encerramos esse ciclo no nosso ambiente de trabalho? Então, isso é extremamente importante, ter um planejamento. A não ser que vocês sejam, né, pessoas que deixam a vida levar. Mas a gente também já tem a experiência de que, quando a gente deixa a vida levar, nem sempre, né, dá certo. Embora a gente não possa controlar tudo, né, mas o que a gente planeja, o que a gente se prepara, sempre a tarefa fica mais fácil, não é verdade? Tá? Então, muito bem, o programa Longevivendo ele veio exatamente para auxiliar, né? E a doutora Willa falou muito bem, né, que a gente não precisa pensar nesse plano B pós-aposentadoria só quando nós completamos 60 anos ou quando nós estamos perto da aposentadoria. Que bom que, se nós pudéssemos conversar sobre esses projetos de vida com pessoas mais jovens, não é? Para que houvesse mais tempo de preparação. Tem um médico, né, conhecido nacionalmente e internacionalmente, que, inclusive, já fez a passagem dele, o doutor Renato Maia, que era nosso professor, um grande amigo pessoal do doutor Euler, que ele tem um livro que se chama Decida Você Como e Quanto Viver. E ele fala num capital saúde, né, que a qualquer momento da sua vida, independente da sua idade ou da sua condição, se você investir no seu capital saúde, você vai ter, sim, ganhos expressivos. Tá? Então, que fique hoje essa mensagem para todos aqui, que, independente da sua idade, você pode, sim, você deve investir no seu capital saúde. Tá certo? Então, muito bem, vamos passar. Aqui somos nós, as pessoas responsáveis pelo programa, né? O doutor Euler ali como nosso reitor, e eu vou pedir, então, para que a professora Márcia, a professora Iana e a Eduarda, que são nossas estagiárias, fiquem de pé para que vocês conheçam. São essas pessoas, essas profissionais que vão estar aqui com vocês, tá? Dando apoio também à Monique, cadê a Monique, que fez esse contato conosco,
tá, para desenvolver o programa. Então, são pessoas qualificadas. O doutor Euler tem muita preocupação com a nossa qualificação, né, para que nós tenhamos todo esse arcabouço realmente foi firmado, né, e construído para vir aqui falar com vocês. Tá? E o programa Longevivendo, ele exatamente vai proporcionar isso, né? A possibilidade de enxergar novos horizontes. Não precisa explicar, porque o Padre Charles já foi muito feliz na fala dele, né? Pode ser que você venha encontrar o teu propósito de vida nessa etapa da tua vida, em que você tem mais tempo, né, para te dedicar realmente ao que vai te realizar como pessoa. Enfim, as possibilidades são inúmeras, tá? Aqui também a gente já falou, né? Que plano B você tem para a sua aposentadoria? Quem já tem, muito bem. Agora realmente é uma questão de procurar os caminhos para realizar esse plano. Quem não tem, ainda há tempo, tá? E a gente vai ajudar nesse sentido. Tá? E aqui são os objetivos do programa Longevivendo. Primeiro, ofertar ao participante diversas opções para desfrutar de boas condições de vida na aposentadoria, né? Isso é plenamente possível. Desenvolver as habilidades e capacidades individuais. Nessa nossa experiência que nós já temos de alguns anos, né, Iana, nós percebemos que muitas habilidades que nós nem mesmo sabíamos que tínhamos, elas afloram nessas condições, né? Desde que hajam oportunidades. Então, nesse sentido também, o programa vem conversar com vocês sobre isso. E até, talvez, você tenha uma habilidade que você nunca teve oportunidade de, você sabe, né? E nunca teve oportunidade de exercer, por exemplo, em relação ao empreendedorismo, né? Que isso é muito comum agora, às vezes até uma transição de carreira também, que é muito comum, né, após os 60 anos, porque você ainda tem muita sobrevida depois da aposentadoria. Quem sabe isso não seja possível, né, e a gente pode auxiliar nesse sentido. Ressignificar a relação com o tempo e, a partir da autorreflexão, modificar hábitos de vida, né? Na medida em que a gente vai envelhecendo, hoje eu, por exemplo, né, já tenho 55 anos, ou 51 anos, essa relação que a gente tem com o tempo, realmente a gente vai tendo mais essa preocupação de ter tempo de qualidade, né? Hoje eu não me preocupo, talvez se eu não fosse uma estudiosa da gerontologia, talvez eu tivesse mais preocupação com a minha finitude, né, com a minha velhice. Mas hoje eu sei que é possível, sim, a gente organizar o nosso tempo, tá? E fazer o que nos apraz, né? Então, na aposentadoria, você vai ter bastante tempo para isso, então, que você possa, então, fazer essa gestão do teu tempo na melhor forma possível. E modificar, sim, hábitos de vida, porque o que nós vamos ser na velhice depende de 25% da nossa carga hereditária, ou seja, são fatores que não são modificáveis, mas outros 75% estão relacionados aos nossos hábitos de vida, né? Então, a prática do exercício físico, da atividade física, evitar o tabagismo, né? O alcoolismo, você ter uma alimentação mais balanceada, enfim, são mudanças, são hábitos que realmente são possíveis e que vão te garantir aí uma vida com qualidade, tá? E, por último, transformar o cotidiano e gerar mais qualidade de vida através de práticas educativas inspiradoras. Posteriormente, o doutor Euler vai estar com vocês para tratar mais dessas questões de qualidade de vida, porque a qualidade de vida, gente, é um conceito muito subjetivo, né? Cada um de vocês aqui tem uma percepção do que é uma boa qualidade de vida. Por exemplo, hoje, para mim, né, uma boa qualidade de vida é eu levantar de manhã, poder ir para o meu trabalho, que eu amo fazer, né? Ir lá, conviver com as pessoas idosas, fazer isso que a gente está fazendo aqui. Então, isso, para mim, é qualidade de vida, tá? Talvez para você seja um outro aspecto, é você conviver com a sua família, é você poder viajar, né? É você gozar de uma boa saúde mental, de uma boa saúde física. Então, isso tudo é muito subjetivo, né? Mas tudo que vocês ouvirem falar durante o programa, inclusive na fala do doutor Euler, acho que na fala do doutor Paulo, né, já se referiram à importância da gente pensar nessa nossa qualidade de vida e o quanto nós podemos contribuir para isso, tá?
Então, o programa basicamente está dividido em 4 módulos, né? O de corpo e saúde, a socialização, a inovação e o vivendo e aprendendo. Na programação, vocês vão notar que não segue essa sequência, tá? A programação ela é bem misturada, não é isso, Ana? Ela é bem diversificada, tá? E, detalhadamente, nesse módulo que nós vamos chamar de Corpo e Saúde, nós vamos abordar questões da saúde mental, que muitas vezes são negligenciadas, né? A questão do autocuidado, imunidade e prevenção e o uso racional de medicamento. Como o doutor Euler disse, que, também na fala dele, né, que o uso em excesso pode gerar aí outras complicações, tá? No módulo de socialização, nós vamos ter, sim, informações sobre direitos e cidadania, que é extremamente importante, questões de diversidade, cultura e lazer, que são 2 pontos muito importantes também para a nossa qualidade de vida, e a importância das relações sociais. No módulo 3, nós vamos ter informações sobre como lidar com as nossas finanças, o que nós temos percebido nesses anos de experiência com programas de preparação para a aposentadoria, né? Que a questão do superendividamento, né, de fato, é um problema que retarda, né, o processo da aposentadoria. E nós queremos dizer para vocês, gente, que isso tem solução, tá? Muito recentemente, nós fizemos uma parceria com o Núcleo do Consumidor da Defensoria do Estado do Amazonas, o NUDECOM, através do doutor Cristiano, né, o defensor público, para tratar dessas questões de superendividamento. Então, é possível, sim, você reorganizar a sua vida financeira para que você tenha uma aposentadoria tranquila, tá? Questões de empreendedorismo também vamos falar, e sobre as tecnologias, como nós podemos usar as tecnologias ao nosso favor, né? Principalmente as pessoas que têm mais experientes, às vezes nem sempre tem alguém perto que tenha paciência de ensinar, né? Nós mesmos temos alguma dificuldade com o uso das tecnologias, por exemplo, essa máquina que nós temos ao nosso dispor, nas nossas mãos, que é o celular, a gente muitas vezes não sabe como, né, fazer para nos ajudar nesse sentido na vida, enfim. Mas também precisamos fazer uso da tecnologia de uma forma responsável, de uma forma segura, né? Acho que é isso que é o que mais nós precisamos para que a gente possa ter benefícios com o uso dessa tecnologia. E, por último, no módulo Vivendo e Aprendendo, nós vamos falar de conexões verdadeiras com a vida. O Padre Charles acho que vai voltar conosco, né, Iana? Sobre espiritualidade e finitude, relações com o tempo e, novamente, sobre o propósito de vida e legado, né? Então, sobre a FUNAT, aqui já um pouco da nossa experiência no programa, né? Nós vamos trazer profissionais especializados, já temos há mais de 10 anos, né, experiência com esse tipo de programa. Muitas instituições também já foram e são as nossas parceiras, como o próprio Exército Brasileiro, a Fundação Amazon Prev, o Tribunal de Contas. Esse programa ele é constantemente avaliado e monitorado, tá? E, ao final, nós apresentamos o relatório do que foi o programa. Muito mais do que trazer informações, esse momento de troca, né, que nós temos no programa Longevivendo, ele, de fato, nos realiza, né? Porque, nesse convívio que nós vamos passar a ter com os senhores, de uma forma muito mais próxima, né, nos engrandece muito, né? Então, por isso, nós finalizamos com essa frase, né, que ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, que seja um momento assim, de muita troca de fato, de muito aprendizado formal, aprendizado de vida, né, para que, quando nós precisemos fechar esse nosso ciclo, seja de uma forma, realmente, esse desengajamento seja de uma forma muito tranquila, uma forma segura, inclusive do ponto de vista financeiro, que é isso que nos preocupa muito, né? E de uma forma prazerosa, para voltar ao convívio com a família, né? Para, quem sabe, né, algumas pessoas, né, também nessa nossa experiência, a maioria mulheres, né,
vivendo o prazer da avosidade, não é isso? Que a gente também tem muita essa informação, e outros, e a realização de outros planos que os senhores possam, porventura, ter. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção, e nós ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? E também ficamos abertos a dicas, né, de assuntos que vocês queiram ouvir. A gente já tem uma proposta de programação, né, Monique? Mas, se no decorrer da programação vocês acharem que um ou outro assunto é mais pertinente, nós ficamos totalmente, o programa é totalmente flexível para atendê-los da melhor forma. Então, muito obrigada. Convidamos agora a ocupar o centro do dispositivo o coral da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, FUNAT, para executar as canções Flor do Destino, Nilson Chaves, Sapato Velho, Roupa Nova, Amazonas Morenos, Raízes Caboclas, escolhida para os servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
água de chuva que vai penetrando pra dentro do mundo, que bebia assim como o poço de rua. Eu olhava dentro, mas não via o fundo. Tu me deste um sonho, eu te trouxe um gosto de Tucumã. Tu me deste um beijo e a gente se amou até de manhã. Veio o sol batendo e nos despertou, a gente virando terra, mato, galho e flor.
Seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. basta você me calçar, Eu aqueço o frio dos teus pés. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã o lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. talvez eu Seja simplesmente, como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Talvez eu Seja simplesmente, como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. basta você me calçar, Eu aqueço o frio dos seus pés. Amazonas moreno, tuas águas sagradas são lindas estradas, são contos de fadas, oh meu doce rio. A canoa que passa, o voo da graça, e as gaivotas cantando em ti vão deixando um gosto de amar. O caboclo sonhando e entoa remando o seu triste penar. Neste poema de bolhas que ressoa nas folhas da linda floresta do meu rio mar. O caboclo sonhando e entoa remando o seu triste penar. Neste caudal tão bonito, eu desejo infinito de plantar meu grito nas ondas do mar. Amazonas moreno, tuas águas sagradas são lindas estradas, são contos de fadas, oh